não devemos achar estranho sermos perseguidos, sermos injuriados por nós sermos cristãos. Porque as Escrituras afirmam que isso faz parte da vida do crente, da vida do regenerado, da vida do salvo. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 12. Olha o que Paulo fala a Timóteo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós devemos entender isso. Que se nós estamos vivendo em Cristo Jesus, se nós temos essa convicção de querer agradar a Deus, de viver para a glória do Senhor, em relação a Cristo Jesus, vivendo em Cristo Jesus, uma das características é sermos perseguidos. Perseguidos pelo mundo, perseguidos por até pessoas de dentro da igreja, no âmbito religioso. Se queremos viver uma vida piedosa em Cristo, uma vida correta, uma vida reta diante do Senhor, seremos perseguidos. Paulo também falando à igreja de Filipo, lá em Filipenses, capítulo de número 1 e versículo de número 29, diz as Escrituras: porque a vos foi concedido em relação a Cristo, novamente, em relação a Cristo, aqueles que estão vivendo em Cristo, ou seja, regenerados, salvos, novas criaturas. Essa é a demanda. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, aqueles que estão vivendo piamente em Cristo Jesus, e aqui o contexto é esse. Aqueles que estão vivendo em Cristo, vos foi concedido em relação a Cristo, é sempre relacionado a Jesus, ao seu sacrifício, à sua obra, não somente vos foi. Paulo está falando a crente, Paulo está falando a salvos. Então, em relação a essas pessoas, a crentes, genuínos, convertidos, nós não fomos simplesmente chamados, destinados a crer em Jesus. O evangelho não se resume a crer unicamente, mas também a padecer por ele. É aquilo que o Senhor disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, vai demandar um compromisso, porque nós aí já estamos ligados em Cristo Jesus. Assim como a vara não pode dar fruto por si mesma, ela precisa estar enxertada na videira, porque sem Jesus nada podemos fazer. Da mesma forma, se estamos ligados com Cristo, em Cristo, que é uma expressão paulina, esse em Cristo, com Cristo, nele, por ele, nós vamos ser perseguidos, mas tem que ficar uma coisa muito clara. Nesses dois textos aqui lidos, nós vemos sempre Paulo enfatizando uma única coisa: aqueles que querem viver piamente em Cristo. Vos foi concedido em relação a Cristo. É tudo relacionado a Cristo. A igreja verdadeira, o crente genuíno, aqui Paulo está falando não apenas em questão individual, mas uma questão também coletiva. Somos perseguidos por causa de Cristo, não por causa das nossas vestes, não por causa que nós levantamos uma bandeira moral, uma bandeira de pensamentos contrários àquilo que o mundo vivencia. Não, é por causa de Cristo, porque o mundo odeia Cristo. Então é por causa de Jesus, não é por causa de nós. Isso tem que ficar muito em evidência. E aí nós chegamos a uma conclusão aqui já, primeira, que nós não precisamos nos defender.
Nós não precisamos nos autodefender e muito menos defender ao Senhor. O que nós precisamos é viver a palavra e entender que as perseguições, que as injúrias, que as calúnias fazem parte da nossa vida. Existe um texto das Escrituras que diz assim, que é melhor nós padecermos pelo correto, fazendo o certo, do que fazendo o mal. É melhor nós sermos perseguidos pela verdade, por Cristo, do que por nós estarmos fazendo as coisas erradas. E o último texto que eu quero ler é das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, que o próprio Senhor Jesus Cristo, no início do Sermão da Montanha, ele relata, na última bem-aventurança, ele insere uma série de bem-aventuranças. Feliz é. E uma dessas, a última, fechando essas bem-aventuranças, ele diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurado sois vós. Está falando a discípulos de Jesus, a crentes genuínos. Ele não está falando para qualquer pessoa. Ele está falando para pessoas que creem nele. Ele está falando para crente salvo. Isso é para você, isso é para mim, que muitas vezes recebem palavras ofensivas, palavras que degradam o próprio evangelho, insinuando facções, insinuando, enfim, deboche. Isso é para que a nossa fé se firme cada vez mais no Senhor. As Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A nossa fé, ela tem que viver um processo de evolução, um processo de firmamento, não em nós mesmos, mas nas Escrituras. Então o Senhor está dizendo, essas palavras, o que as Escrituras aqui estão dizendo, são palavras para nos firmar, para nos consolar, para nós permanecermos nele. Então o Senhor diz assim, bem-aventurados sois vós, crente genuíno, crente salvo, crente que crê em Jesus, tá? Quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Tá aí o detalhe, tá aí o que faz todo sentido. Se nós estamos vivendo em Cristo, vivendo piamente, se nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, se nós estamos vivendo essa vida em Cristo, formos injuriados, perseguidos, maltratados por causa de Jesus, sabe o que o próprio Deus, homem, fala? É para que a gente se sinta alegre, bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Eu sou uma bem-aventurada porque eu posso, pela misericórdia e graça do Senhor, dizer isso e me sentir não mais triste, não mais incomodada, não mais derramar lágrimas, mas eu posso me sentir alegre, que não é por minha causa, não é pelo meu estilo de vida, não é pela minha forma de falar, não é porque eu me expresso com alegria falando de Jesus, falando do Evangelho, dizendo eu creio em Deus, eu confio no Senhor, eu tenho a minha dependência no Senhor, não é por mim, é por causa de Jesus, é por causa dele. Então sinta-se feliz, porque não é por causa de você, a culpa não é de você, não, é por causa de Jesus, porque o mundo odeia Jesus. Se o mundo odeia Cristo, obviamente que o mundo também vai odiar aqueles que amam ao Senhor. Então hoje é para nós pensarmos e sermos consolados, eu e você, que se nós estamos padecendo, é bíblico, não é nada estranho, não é nada fora do normal, e que é para nós nos sentirmos alegres, porque é por causa de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Eu fico por aqui, ao Senhor toda a glória, honra, gratidão por mais esse dia, até a próxima, se o Senhor assim permitir.